Boa noite a todos. Boa noite, meninas. Boa noite. Hoje a gente está começando o último papo terapêutico de 2020, né? E a gente resolveu falar sobre um tema que foi muito comentado esse ano, né? Um tema que foi muito discutido, um tema que a gente acabou vendo muito no consultório, mesmo enquanto fono, eu via enquanto repercussão, né, do que acontecia. E a gente resolveu então falar sobre ansiedade, né? Vai ser uma discussão. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, o que é, as características, enfim. Então, quem tiver alguma pergunta, pode fazer, a gente vai tentar responder na medida do possível, né? E aí a gente começa, então, pensando assim, meninas, o que seria a ansiedade? Né? Como é que ela pode se manifestar, né? Para a gente poder identificar quando a gente tem uma ansiedade? Então, meninas, uma boa noite a todas, né? Vamos falar um pouquinho de um tema que realmente esse ano, como a Michelle disse, né, teve uma repercussão muito grande. Eu acho que todos nós, de alguma forma, acabamos experienciando, vivenciando essa ansiedade, né? Que é uma emoção. O que é ansiedade? É uma emoção que nós temos, né? E que ela vem, se manifesta em forma de preocupações, né? Nós nos preocupamos com as coisas do nosso cotidiano, só que muitas vezes essas preocupações, elas vêm muito intensas, né? Muitas vezes elas são medos exagerados, elas são muitas vezes distorções que a gente tem da própria realidade, né? Um medo, uma insegurança frente a algumas coisas que a gente precisa resolver. Então, o que acontece? Quando o paciente vem para o consultório, muitas vezes a gente precisa identificar, né, que tipo de manifestação que cada pessoa apresenta essa ansiedade. E por que a ansiedade existe? Ela serve como uma emoção de alerta, né? Nós temos emoções que nos servem para nos guiar, para nos proteger. E a ansiedade é como se fosse aquela voz que a gente tem, né, que fala no nosso ouvidinho que está sempre nos cobrando alguma coisa. Então, a gente precisa, né, através das terapias, de conversas, identificar que momentos que são os nossos gatilhos mentais que desencadeiam essa ansiedade, essa preocupação. O que eu fico sempre me cobrando, sempre com aquela ansiedade, com aquela angústia? E, em muitos casos, na maioria deles, quando as pessoas vêm para o consultório para fazer um tratamento, que a gente identifica a ansiedade, ela já vem com um agravante, que são sintomas físicos que as pessoas acabam desenvolvendo. E às vezes nem se dão conta que são manifestados pela ansiedade, que vem também com uma descarga por pensamentos, por preocupações. Então, às vezes, uma palpitação, né, uma dificuldade de respirar, um tremor das mãos, uma agitação psicomotora, alguém que fica batendo a perna, né? Um dos sintomas mais comuns da ansiedade, ficar se movimentando muito, né? Uma agitação realmente. Então, isso acaba sendo essas manifestações físicas que a ansiedade dá, além de muita angústia, o pensamento acelerado, né? Tá sempre pensando, enfim, ruminando aqueles pensamentos, né? A mente que está sempre pensando, né? E muitas pessoas também apresentam a ansiedade com sofrimento antecipatório, né? As pessoas que se preocupam demais com aquele futuro, que estão sempre preocupadas e normalmente que acabam levando essa preocupação com um teor mais negativo, né? Por isso que a ansiedade vem com um fator forte de angústia, muitas vezes uma dor no peito, e muitas vezes confundida, inclusive muitos pacientes acabam confundindo com, inclusive pensam que estão tendo um ataque cardíaco, né? Passando mal, muitas vezes confundem. E aí nós temos que cuidar, porque da ansiedade e desses sintomas físicos pode desenvolver um transtorno de pânico, uma crise de pânico, né? E aí realmente desencadeia muitas inseguranças na vida dessa pessoa. Acaba ficando com a qualidade de vida disfuncional, né, Thalita? Sim, eu ia dizer, Flavinha, que é sempre bom falar para as pessoas
que a ansiedade, né, por ser um sentimento, ela faz parte da nossa vida. E nós temos uma ansiedade que ela é funcional e que todas as pessoas vão sentir, né? Então, a ansiedade, por exemplo, antes de uma prova de um vestibular, você vai ter sintomas físicos, né? O coração vai acelerar, você não vai dormir um dia antes, né, na noite anterior ao vestibular, uma ansiedade por chegar alguém querido. Michele sentiu isso esses dias, né? A mãe dela chegando, ela estava no consultório agitada. Minha mãe vai chegar, minha mãe vai chegar. São ansiedades que são funcionais. Elas fazem parte da nossa vida. Nós vamos sentir. O que a gente gosta de alertar e acha importante é entender quando essa ansiedade passa a ser um problema, que é onde ela começa a afetar a nossa vida como um todo. Então, deixa de ser em situações isoladas, como uma situação no vestibular, um ente querido que está chegando, né? E passa a ter preocupações, como tu colocou, de pensamentos, onde eu não consigo dormir no meu dia a dia, onde eu começo a ter essa ruminação de pensamentos, eu não como mais direito, eu não consigo, às vezes, sair de casa, porque isso me gera muita angústia, às vezes me causa tanta dor e tantos sintomas físicos que eu não consigo me levantar da cama, né? De tão angustiado que eu estou. E aí a gente tem que cuidar para a gente não confundir essa ansiedade funcional, que faz parte da nossa vida, com uma ansiedade patológica, que é essa que é a ansiedade perigosa. Então, eu acho bacana a gente nomear isso para as pessoas também ligarem, porque eu vejo, às vezes, os pacientes chegam para mim, ai, mas a minha filha fica super ansiosa quando vem uma amiguinha. Ela não é ansiosa? Tipo, não, às vezes ela age um pouco mais ansiosa, como qualquer outra pessoa, frente a essa situação, mas tá tudo bem, ela tava esperando a amiga, né? E aí a amiga ia chegar, e aí ela queria arrumar a casa, e ela queria ver se o lanche estava ok. Tá, é uma ansiedade funcional, tá tudo certo sentir isso. Agora, minha filha está sentada no sofá e está sentindo ansiedade, o coraçãozinho dela tá batendo, não tem nada diferente, e isso tá me angustiando. Daí a gente tem que olhar para ela. E uma coisa que eu acho importante da gente pensar e trazer para essa discussão é assim, será que só os adultos que têm essa ansiedade patológica ou as crianças também podem ter? As crianças podem e as crianças têm, principalmente nesse período de pandemia. Nós tivemos um aumento, isso não é novidade para ninguém, né, dos transtornos psiquiátricos em geral, mas em crianças isso está sendo muito grave e muito grande. A gente teve um aumento gigante aqui no consultório de procuras de pais, onde as crianças estão com mudanças de comportamento. A ansiedade na infância, ela normalmente aparece um pouco diferente dessa ansiedade que a gente comentou agora na vida adulta, né? A criança, ela passa a ter muitas vezes oscilação de humor, então às vezes ela tá bem, daqui a pouco ela já tá braba, ela pode se tornar um pouco mais agressiva em algumas situações de casa, em alguns conflitos. Ela também, claro, pode ter alteração de alimentação, então às vezes comer demais ou comer de menos, né? Se não sentir fome. E isso tudo são sintomas de que alguma coisa está errada, essa irritabilidade, isso não está bem. Então, a criança, ela pode, sim, ter uma ansiedade patológica, não é incomum, e nesse momento de pandemia isso aumentou muito, porque nós temos o isolamento social, né, e o fato, por mais que o nosso país abriu e as pessoas estão se vendo, nós ainda estamos com a maioria das escolas em sistema online, as crianças não estão tendo mais esse momento com seus amigos. Em casa, pelos pais estarem hoje em home office, essas crianças passam muito tempo sozinhas e no eletrônico, então tu percebe que essa ansiedade começa a aumentar, pensamentos começam a aumentar, então ontem até estava atendendo um paciente que ele me disse assim, foi muito interessante, né, uma criança, que ele ficava em casa tarde e os pensamentos ruins tomavam a cabeça dele. Ele disse assim, eu não tenho nada para fazer, então eu fico pensando em coisas ruins. E é isso, né? Esse ócio demais, né? Sem esse limite, que a gente sempre fala que o ócio é importante, porque ele desenvolve criatividade, mas a gente está tendo isso de uma forma muito grande, um tempo muito maior do que o indicado, pode estar causando, sim, ansiedades. E essas ansiedades precisam ser tratadas. Outra forma que a ansiedade aparece na criança, dor de barriga, vômito, isso também é uma forma, às vezes provoca vômito, né, que dá na criança. Então, às vezes a criança está com dor de barriga, a mãe pensa que está com alguma questão, vermes, leva no pediatra, sei o quê, às vezes é ansiedade.
A criança entende que aquela dor que a gente sente no peito é como se fosse na barriga. Então, eles falam que eu tô com dor, dói de barriga, que às vezes crianças pequenininhas têm isso. Então, são sintomas que a gente deve observar e, claro, a gente sempre tem que descartar questões biológicas, né? O que significa isso? Se o seu filho está apresentando uma alteração como dor de barriga, né? Você está vendo que ele está com alguns sintomas em casa, você vai levar primeiro no pediatra para descartar qualquer alteração que possa ser biológica. Ah, Thalita, não tem nada biológico. Ah, ok, a gente vai trabalhar aí com o psicológico dessa criança. É importante destacar só rapidinho, Flávia, é importante destacar também essa questão das crianças, Thalita, que assim, a gente acaba vendo que vão ter outras consequências, né? Por exemplo, a criança que começa a comer demais em função da ansiedade, ela vai acabar tendo uma questão voltada mais para o ganho de peso, né? Ou mesmo para quem come de menos. A gente também vê muito isso nos problemas relacionados à aprendizagem, né, a gente vê que a ansiedade também fica muito relacionada, né? Fica naquela ansiedade de acertar, naquela ansiedade de conseguir escrever, de conseguir ler, e de repente ele acaba tendo mais dificuldade ainda, né? O mesmo na fala, como a gente já trabalhou aqui em outra live relacionada à gagueira, né? A ansiedade também acaba vindo bem associada aos episódios de gagueira também. Flávia. Eu ia fazer um comentário a respeito também dessa questão da ansiedade das crianças, né? Que muitas vezes, por consequência do ambiente, às vezes o que acontece? Os pais, né? Muitas vezes ansiosos, muitas vezes preocupados, quando eles também não cuidam, em alguns momentos, o conteúdo dos diálogos entre adultos, né? Que às vezes as crianças elas não têm o entendimento, né, de que às vezes é uma discussão, é uma conversa um pouco mais, né, com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de firmeza. Então, é importante que os adultos fiquem atentos também com a sua forma, com a forma de se comportar diante dos filhos, porque muitas vezes vem uma ansiedade, né, pela convivência, pela modelagem, pela forma que eles estão... uma ansiedade aprendida, né? Aprendida, exatamente. É bem importante isso, Flávia, que você está dizendo. Assim, a gente sempre precisamos ressaltar aos pais que as crianças, elas aprendem muito pelo modelo, né? Ou seja, o que eu faço em casa, a criança vai olhar e vai dizer, então é assim que a gente age. Então, você imagina se você é uma pessoa ansiosa e frente a uma situação, você age ansiosamente. Eu vou usar um outro exemplo que acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, assim, medo de barata. Vamos pensar assim. Se o pai ou a mãe tem medo de barata, daí vê uma barata e aí começa a gritar desesperadamente desde pequenininho. O que a criança entende? Aquilo é um bicho muito perigoso. Eu tenho que fazer o mesmo. E a criança passa a fazer o mesmo. Ela não vai fazer diferente. Aí, se você tem uma família que não tem medo de barata, que a mãe passa, é uma baratinha e tal, a criança vai dizer, tá, uma baratinha, e vai seguir. Isso é a modelagem. Então, dentro da ansiedade, nós temos esses comportamentos aprendidos. Então, se alguém da família vai chegar e eu tenho uma ansiedade extremamente exagerada frente àquela situação, a criança também aprende que é assim que ela deve se comportar, né? Nós temos a Tânia mandou uma mensagem para nós, acho que é uma boa pergunta, eu vou ler para a gente. É assim, eu quando vou viajar, mais ou menos um mês antes da viagem, já começo a colocar dentro da mala coisas que vou levar, tipo presentes, algum material que me pediram para levar. Sempre fico pensando nas coisas que almejo, para que a coisa se materialize e tem dado certo. Então, uso a arrumação da mala nesse intuito. Isso seria ansiedade ou positividade? Uma vez que sou muito ansiosa. Excelente pergunta, né, Tânia? Na verdade, o que acontece, né? Uma ansiedade natural, como a Thalita falou, necessária, porque ela nos prepara para viver um evento importante, né? Então, tu estás ali te organizando, planejando, colocando a tua ação dentro da mala, né? Te preparando. Mas, claro que se tu sente que é uma angústia, né? Que aquilo não te faz... eu estou muito ansiosa, mas que é uma ansiedade que causa um sofrimento, uma angústia diferente.
Agora, se é aquela ansiedade gostosa pela uma espera, não tem problema, porque daí é uma questão de organização, de planejamento, né? Eu acho importante, assim, um treino que a gente pode fazer, uma avaliação que tu pode fazer em casa, Dani, é assim, eu consigo não arrumar 30 dias antes a mala, se eu quiser, ou isso vai me gerar angústia? Essa é a pergunta que você deve fazer. Se você não consegue, né, deixar de fazer esse processo, desse ritual 30 dias antes, aí isso pode ser uma ansiedade mesmo patológica. Agora, não, Thalita, eu deixo, mas é que eu gosto, né? Eu vou ver meus netos, eu gosto de ficar já arrumando, curtindo aquele momento antes de viajar. Tá ok. Essa é a pergunta que você deve se fazer para entender se isso pode ser um patológico ou não. Sempre lembre que quando a gente fala em patologia, a gente está falando em sofrimento. Então, Tânia, a pergunta é, te gera sofrimento? Que é o que a Flavinha falou. Se não gerou sofrimento, tá ok. A gente tem que rituais mesmo. Necessidade, o que acontece? A gente tem uma necessidade de ter um padrão, uma organização natural. E é muito importante, inclusive isso é um treinamento que a gente faz com as pessoas ansiosas que nos procuram para fazer terapia. A gente tenta criar, né, uma rotina, que é uma rotina saudável, é importante, porque a gente tem que ter um planejamento do nosso dia, daquilo que é importante, daquilo que a gente considera, né, para organizar a atividade física, alimentação, o nosso trabalho, a convivência com a família, tudo aquilo que a gente idealiza, a gente precisa construir dentro de uma rotina para que a gente fique tranquilos, né? Então, assim, exatamente isso. Quando vem uma pessoa ansiosa, a gente tenta organizar, né, essa rotina para que vá conseguindo se acalmar e não fazer as coisas, né, de acordo com um atropelo e uma cobrança constante, né? Mas uma dica que eu vou dar para as pessoas ansiosas, eu sempre falo para os meus pacientes ansiosos, é assim, faça um exercício e pergunta assim, você tem uma coisa para resolver e isso está te gerando muita ansiedade, muita ansiedade. Então você tem que se perguntar assim, ok, o que de pior pode acontecer? Avalie isso na sua cabeça. Porque se você fizer esse exercício, você vai entender que o de pior às vezes não é tão absurdo. E você já antecipa aquilo. Ah, então isso é o que de pior pode acontecer nessa situação. Mas isso é o que eu gostaria e isso é o que pode acontecer de melhor. Ok, isso já diminui muito a ansiedade. Porque você não fica criando uma expectativa Porque, assim, ansiedade, gente, é sempre medo. E o medo é principalmente algo que a gente não controla ou não sabe que vai funcionar depois. Então, o que acontece? Se eu faço esse exercício, é como se eu mostrasse para minha mente que, tipo, tá, esse é o pior que vai acontecer. Ela calma. Então, é um exercício. A Tânia botou aqui, ó, valeu. Não me causa sofrimento, e sim a alegria de ver mais uma coisa enchendo a mala. Ai, que delícia. Isso aí, ó, perfeito. E que bom, Tânia, isso aí. E uma das coisas também que eu gosto de falar, Thalita, aproveitando esse gancho, assim, o que eu converso com meus pacientes também, né? Eu questiono assim, quando tu pensa nestes medos que geram, né, que desencadeiam, daí a gente só pensa na tragédia, né, lá na frente. Quantas vezes essa situação que tu pensou realmente aconteceu na tua vida, matematicamente? Traz para a realidade, né? Não vamos olhar para o medo. Olha para a realidade da situação e me fala quantas vezes de fato isso aconteceu. Daí eles param assim, olham para mim, muitas vezes chocados. Nunca, Flávia. E aí a gente traz isso para a realidade. Daí nós construímos isso dentro da sessão, né? Olha para a tua realidade e dentro dela traz a consciência. Eu foco naquilo que é real e não naquilo que é a minha imaginação. Porque a minha mente, ela mente para mim. Muitas vezes, né? E nós trazemos muito conteúdo e muitas inseguranças, muitas narrativas, né? Muitos discursos que a nossa mente traz e que não nos ajudam, muito pelo contrário, nos mantém em alerta, porque a ansiedade é o quê? É uma emoção que quer nos deixar em alerta, né? Ó, qualquer coisa pode acontecer e eu tenho que ficar o quê? No controle. Então, a ansiedade é tentar controlar isso, né? Controlar o que a gente sabe que não consegue controlar. Não é controlável. Exatamente. Fica tranquilo que nada está, como é aquele ditado que diz, né? Nada está sob controle.
né? Então, a gente tem que entender isso, começar a soltar e aprender o que acontece, né? O que acontece com o ansioso? Ele está sempre vivendo lá na frente, né? Eu costumo dizer que, na verdade, o ansioso, ele não relaxa, ele não vive o presente momento, ele deixa se perder pelos detalhes, né? A vida acontece sempre amanhã para ele, e isso é muito delicado, a gente precisa treinar a mente, né? Tem uma técnica na psicologia que a gente fala que é o mindfulness, que é a atenção plena, que é tentar trazer a nossa mente para o presente momento, né? Estratégias, por exemplo, normalmente, o que a gente faz, né? Quando a gente vai tomar banho, por exemplo, né? No banho, a gente já está fazendo todo um checklist, o que eu tenho que fazer, o que vai acontecer. Então, assim, a gente precisa criar, né, um momento no nosso dia, né? Eu gosto de falar no banho, mas dá para ser outro exemplo de outra situação, aonde tu vai doutrinar a tua mente a focar no aqui e agora, no presente momento. Então, no banho, a gente usa essa estratégia para quê? Sente aquela água escorrendo no teu corpo, o sabonete, né, os cheiros, o toque, né, do teu corpo. Então, começar a trazer a tua atenção para esse momento, para o momento que a gente está vivendo. Porque senão a nossa mente, ela vai ter sempre a tendência de estar, e agora? E aí a gente nunca aproveita esse momento, né? E a gente termina de tomar banho sem nem lembrar de como a gente tomou banho. De tão malucos que a gente fica. Será que eu passei condicionador? É bem assim. É verdade. Eu acho que nessa semana, principalmente, né? Foi nossa, essa semana eu tenho certeza que eu acho que eu não passei condicionador umas 5 vezes no cabelo. Olha, é verdade. Meninas, e assim, uma coisa também que sempre pergunto, né? Tá, então para ansiedade, ok, já entendi o que é, já entendi as características, que pode ter na infância, né? Pode acontecer nos adultos, ok. E o tratamento? É só a terapia psicológica? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Ah, porque o meu vizinho fez isso. Ah, mas a minha vizinha fez aquilo. Para mim foi assim. Então, como é que funciona essa questão do tratamento? A gente sempre fala, né, Michele, da interdisciplinariedade. A gente acredita muito, né? O Sinapses acredita muito nisso, nesse trabalho em conjunto. Não acreditamos no trabalho feito em um profissional. Então, assim, é importante, sim, fazer uma avaliação com um psicólogo, né, para verificar as questões emocionais e aprender, principalmente, como você lidar com as situações. Como a Flavinha colocou vários exemplos, são coisas, claro, a gente está colocando de uma forma super generalista, a gente precisa ver caso a caso e ajudar com estratégias que são individualizadas para cada pessoa. Então, a parte comportamental é importantíssimo, entender os gatilhos que levam essa pessoa a ter essa ansiedade, que isso tem um fundo emocional, alguma questão que aconteceu na vida dela, mas é muito importante também fazer uma avaliação psiquiátrica, né? As pessoas às vezes têm um pouco de medo quando a gente fala essa palavra psiquiatra, mas os psiquiatras são nossos amigos, não inimigos, né? E é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes nós precisamos de uma medicação para dar suporte, para eu dar conta desse enfrentamento, porque o tratamento da ansiedade, dentro da nossa teoria, que é a TCC, né, Teoria Cognitiva Comportamental, ele é na base do enfrentamento. Então, o que acontece? Essa pessoa ela vai precisar enfrentar a sua ansiedade, né, com técnicas que a gente utiliza para ela, só que às vezes ela está tão alta que às vezes eu preciso conseguir quimicamente diminuir o meu sintoma para dar conta desse enfrentamento e aí chegar a uma melhora significativa de qualidade de vida. Então, a gente sempre indica, né, a avaliação dos dois profissionais e o tratamento em conjunto, ele é hoje a fórmula ouro. Assim como se você trabalhar, por exemplo, só com a medicação, você também vai deixar de olhar para essas questões comportamentais que são importantes e os gatilhos que te fazem sentir ansiedade. Então, entendam como eles se complementam e que isso é muito importante. Sim, eu acho que se a gente deixa a terapia psicológica de lado, é como se fosse assim, jogando para debaixo do tapete, né? Vamos jogar ali um pouquinho, eu tomo a medicação, vai me aliviar, né? Mas o gatilho vai estar ali, né? Ainda vai estar ali guardadinho e sempre vai aparecer.
Exato, até porque o nosso trabalho, né, terapeuticamente falando, ele consiste em justamente isso, né? O paciente se conhecer, ele entender o que acontece na vida dele, quais as situações que ele vivencia que geram um pensamento, que geram uma emoção, né? É uma engrenagem, né? Então, é uma situação, um pensamento, uma emoção. E quando o paciente aprende a se conhecer, a entender que tipo de emoções ele tem em determinadas situações e como que ele vem reagindo, a gente começa a trazer à tona quais são as crenças desse paciente, né? As crenças que ele tem, né? E tenta transformá-las, né? E Claro, tenta mas que são crenças, que eu acho que é importante as pessoas saberem. Tá certo, com certeza. Crenças são aquilo que a gente acredita. Por exemplo, a mesma situação, né? Eu posso viver uma situação e a Michelle e a Thalita viverem a mesma situação, né? Por exemplo, a pandemia em relação ao trabalho. Eu vou assimilar essa situação de um jeito, e cada uma vai interpretar a mesma situação da sua forma. Então, crenças são todos os contextos, é todo aquele conteúdo que eu acredito, que a partir de uma experiência, né, eu coloco na minha mente, eu assimilo aquilo. Então, muitas vezes eu tenho uma crença distorcida de uma realidade, né? Às vezes eu me preocupo com algo que eu não precisava me preocupar, né? E aí a gente vai desconstruindo, vai tentando construir novas crenças, que são novos pensamentos, né? Crenças são pensamentos a respeito de determinadas situações. Eu vou tentando dar um novo conteúdo para o meu próprio pensamento e vou aprendendo a administrar, né, o meu pensamento para que a minha emoção consiga ser um pouco mais atenuada, para que ela venha de uma forma mais tranquila. É isso. Eu acho isso interessante, vou dar um depoimento pessoal, né? A minha filha hoje, ela tem 8 anos, mas há 1 ano e meio atrás, ela começou a fazer terapia psicológica para ansiedade, né? Ela fez com a Thalita, e aí, qual era a ansiedade dela? Sempre que tinha alguma coisa relacionada a furá-la, né? Ou alguém se machucar. Então, quando ela vai fazer vacina, ou um exame de sangue, até uma vez ela cortou o dedo, né, em casa, com uma folha de papel, nossa, não saiu nenhuma gota de sangue. Ela passava muito mal e chegava a desmaiar, né? Então, a gente via que ela tinha uma ansiedade muito grande nesse contexto. E aí ela começou a trabalhar, a Thalita trabalhou com ela, né? Trabalhei exatamente isso que a Flávia colocou, para que ela pudesse administrar um pouco, né, o contexto dessa situação. Hoje ela não tem mais nada, ela faz vacina, ela faz exame de sangue, né? Assim, até a gente se machucou recentemente aqui em casa e foi ela que socorreu. Ela tá super bem. Ela teve uma bem também, não sei se tu lembra, Michelle, o medo de ficar dentro do carro. Sim, era. Ela ficava bem ansiosa. Muito ansiosa. E eu fiz um treinamento com ela muito bonitinho dentro do carro, e ela tinha medo de ficar sozinha, de ir sozinha no supermercado e voltar. E aí, essa semana, a gente estava aqui no consultório, isso aconteceu, eu não era sócia da Michelle, tá, gente? Depois eu me tornei. Mas a gente estava essa semana aqui no consultório, eu levei ela tomar um picolé, né? E aí a gente foi buscar o picolé e ela estava bem feliz, e eu olhei para ela e falei, então, né? Psicóloga, ela não sou psicóloga, mas a gente já sai perguntando. Como que tá a sua ansiedade de ficar sozinha? Ela falou, eu tô ótima, eu já não tenho mais medo de nada, toda feliz, entrando no mercado, comprando picolé. Uhum. Coisa boa. Verdade. E aí é isso, é trabalhando as crenças dela, né, que ela mesma tinha construído de alguma forma, ela assimilou e aí foram reformulando, né, foram colocando outro conteúdo em algo que não estava funcional. E como a gente percebe isso, né, nos pacientes e que nem a Michelle na própria filha, né, como é bonito a gente ver essa construção constante que acontece, que a gente só precisa trazer para a nossa consciência. Pensar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não têm o hábito de refletir, por que eu estou apresentando esse medo, essa ansiedade, de onde vem isso? Né? E tentar construir um novo jeito. A gente fica muito focado nos sintomas,
né? E a gente não, eu tô ansioso, eu tô preocupado, eu tô tenso. Então, a gente dá ibope para preocupação. A gente entra naquele e mergulha naquilo, e aí, quando entra dentro disso, é que fica mais difícil, né? A gente precisa tentar olhar para o outro lado também e ver o que pode ser feito para melhorar, né? Sim. E assim, meninas, esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Começamos todos, né, o ano com muitos planos, enfim. E daí veio a pandemia, né? E claro, essa situação, né, gerou muita ansiedade, né? E eu acho que assim, as pessoas, como a Flávia colocou e a Thalita, elas lidaram de formas diferentes com essa ansiedade, né? Da pandemia. O medo no início, né, daquele isolamento mais que a gente ficou em casa, todo mundo, sem fazer nada, e depois o retorno ao trabalho, e aí, como é que vai ser? Né, o medo de trazer o vírus para casa, né? E aí veio a questão das crianças, voltam ou não voltam para as escolas que retornaram, né? E até hoje, claro, bandeira vermelha, bandeira preta, e daí a gente pensa, e agora eu posso sair, eu não posso? E aí, como é que funcionou essa questão da ansiedade nesse contexto? Aquilo que a gente falou um pouquinho no início, né? O medo, a ansiedade, ela tá sempre ligada ao medo, né? E a pandemia, ela foi o maior fator de descontrole que a gente pôde ter, né? Totalmente. Foi um lugar, um momento da nossa vida onde a gente perdeu o controle, foi na pandemia. Né? A gente não tinha mais controle sobre nada, a gente não tinha controle do nosso trabalho, a gente não tinha mais controle do nosso dinheiro, pessoas perderam seus empregos. Então, isso naturalmente iria gerar muita ansiedade nas pessoas. Partimos do início apenas do desconhecido. Isso já foi um fator ansiogênico muito grande, né? Covid, o que é isso? Aí daqui a pouco todo mundo ficar em casa, tipo, mas como assim? E aí vou morrer? E as pessoas vão morrer? E aí as pessoas morrendo, né? Então a gente temos um quadro ainda, né? Muito difícil e assustador no nosso mundo, as pessoas estão morrendo, então isso gera naturalmente ansiedade, muitas famílias perderam seus entes queridos. Então eu vejo que essa pandemia ela foi uma enxurrada de emoções, né, de todas as formas. Claro que a gente escuta muitas mensagens positivas de pessoas, depoimentos de pessoas que aproveitaram a pandemia para mudar. Nós fomos um exemplo disso. O Sinapses nasceu na pandemia, né? Então, assim, o papo terapêutico, ele nasceu na pandemia. Muitas coisas que nós não estávamos planejando surgiu do nosso ócio. Esse é o fato. E da necessidade de nos reinventarmos. Então, teve o lado positivo, eu vou usar o positivo com aspas, porque a gente não pode nunca achar que uma pandemia é positiva, mas talvez a gente tenha tirado o melhor dessa situação, mas a ansiedade, ela foi um fator, assim, está sendo um fator ainda muito difícil para os empresários. A gente viu aqui na nossa cidade, que é Gramado, quantas empresas familiares fecharam, né? Então, empresas de anos que tiveram que fechar, encerrar suas portas por causa da pandemia. Então, é muito difícil, Michele, não ter ansiedade nessa situação. E é importante, sim, pedir ajuda, né? A gente precisa pedir ajuda porque fica muito difícil, né? É muito difícil você dar conta de tudo isso, né? De você perder seu emprego, perder um ente querido, né? Ou não saber o que vai acontecer amanhã. Nós ainda estamos vivendo essa situação, né? E é uma ansiedade todo dia. Semana passada nós estávamos aqui no consultório e a gente estava falando assim, meu Deus, nós vamos entrar em bandeira preta. E aí vai olhar a legislação para verificar se a gente pode trabalhar ou não. Aí adianta paciente. Isso já gera uma ansiedade, uma reorganização. Aí não sai a bandeira preta. Aí tá, não, então vamos reorganizar. Então, gente, e aí tu pensa assim, daí vem a bandeira preta, tem a questão da organização do trabalho, mas aí tem, tá, mas se tá a bandeira preta, nós temos um aumento de caso. Então isso está se tornando mais grave. Olha quantos pensamentos isso gera na nossa cabeça. É impossível, eu diria, quase, a gente não se sentir ansioso nessa situação. Mas a gente precisa tentar, de uma forma, criar estratégias para lidar com essa situação que ainda não sabemos até quando vamos ir, né? Eu acho que uma coisa que a Flávia falou reflete muito essa questão da pandemia, né, da ansiedade, que assim, o não saber o que vai acontecer amanhã, né, e na pandemia, de fato, assim, é muito difícil a gente conseguir, de alguma forma,
ter algum planejamento, né? A gente vai literalmente vivendo um dia de cada vez, né? Um dia após o outro, um dia após o outro. E, bom, para mim, pessoalmente, é bem difícil trabalhar e viver sem mínimo de um planejamento, né? Eu acabo trabalhando muito nesse sentido comigo, na minha vida, e esse, por exemplo, foi um fator que me gerou muita ansiedade, né? E agora? Como é que vai ser amanhã? E semana que vem? Né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que realmente o não saber minimamente, né? Minimamente o que vai acontecer. E a tendência, né, nestes casos, quando é uma força maior que não tem, como a Thalita disse, não tem controle do que está acontecendo, nós não conseguimos ter, porque é uma força maior, né? Então, isso gera muito mais preocupação e as pessoas têm uma tendência a ter essa preocupação fazendo uma construção negativa sobre as suas vidas, né? Então, isso também é complicado, porque tudo bem, nós vamos nos preocupar, isso é uma realidade e a gente tem que aprender a entender que esta ansiedade é natural, a gente vai se preocupar, logicamente que sim, mas o problema é quando ela é negativada de uma forma mais intensa, que existe aquele sofrimento maior, aquela angústia maior, né? A gente sabe que, bem ou mal, entre aspas, né, a gente conseguiu estar aqui, nós estamos conseguindo dar conta das coisas, né? Muitas pessoas não conseguiram mais estar aqui, muitos perderam seus familiares, muitos realmente se desorganizaram financeiramente, psicologicamente. Eu acho que a nossa profissão hoje, né, nós como profissionais da saúde, nós temos sido muito procurados nesse sentido para dar esse suporte, e eu acho que é muito importante que as pessoas busquem por isso, né? É um momento de tensão, mas a gente tem que entender que nós precisamos também, mesmo com tudo isso, buscar uma qualidade, porque senão a gente vai entrar num mecanismo, né, patológico de ansiedade. Eu diria, assim, eu acho que nenhum outro momento, talvez, da história tenha ficado tão evidente a importância de uma psicoterapia, né? Porque, assim, quem são as pessoas que estão passando de uma forma mais tranquila ou dando conta das suas emoções e seus sofrimentos nessa pandemia? As pessoas que têm resiliência, né? Que seria aquela capacidade de você passar por um problema, aprender com ele, se reerguer e criar estratégias para seguir. Então, assim, isso, a terapia faz isso, né? A terapia, ela faz com que nos tornemos mais resilientes a partir do momento que eu tenho uma ideia de quem eu sou, compreendo os meus sentimentos, eu aprendo a criar estratégias para lidar com problemas da minha vida. Então, assim, fazer terapia, ou quem fazia terapia, né, deu um suporte muito bom para passar por esse momento tão difícil. É claro que existem pessoas que são naturalmente resilientes, né? Então, existem pessoas que não precisam ir para a terapia para serem resilientes, mas existem pessoas que não, que elas precisam passar por esse processo. Eu acho que a pandemia é justamente uma mostra de cuidado com a sua saúde mental e física, né? Foi o que a gente mostrou, assim, o que mais ficou evidente nessa pandemia é vocês precisam cuidar da sua saúde mental e da sua saúde física. Porque, infelizmente, as pessoas que estão morrendo do grupo de risco são pessoas com uma saúde mais debilitada, né? E as que não estão dando conta e entrando em processos patológicos, né, psiquiátricos, são as pessoas que têm menos resiliência. Eu acho que esse é o recado que essa pandemia deixa, assim, a importância da gente procurar uma ajuda. Tânia deixou uma mensagem. Adoro, Tânia. A ansiedade passa depois que vamos envelhecendo, já que começamos a ficar sem muita coisa a fazer e começamos a desacelerar nossos hábitos. É uma pergunta. A disléxica aqui não lê perguntas, né? Então, ela quer saber se com o envelhecimento, né, a gente, por a gente desacelerar, a gente começa, e mudar os hábitos, começa a diminuir a ansiedade. Eu acho que vai muito de encontro, Tânia, eu vou deixar a Flavinha complementar, mas assim, com essa questão da resiliência que eu tô colocando. Quanto mais velho nós ficamos, a gente vai aprendendo mais com a vida, né? A gente vai, toma na cabeça e aprende como aquilo funciona, né? Então, isso tudo eu acho que nos torna mais resiliente, né? A velhice, ela faz parte de uma sabedoria. Eu acredito muito nisso, né?
Eu vejo que quanto mais velha eu vou ficando, melhor eu lido com os meus problemas no dia a dia. Claro que a terapia me ajuda, mas assim, o viver, né, dia a dia, eu acho que está associado a isso. Não sei, a Flavinha está mais acostumada a lidar com adultos, pode dizer com mais propriedade. Não, mas é exatamente isso, né, Thalita? A experiência, a maturidade, né? Todas as experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida, situações que acontecem, elas exigem de nós um enfrentamento, né? E esse enfrentamento, depois que passa, a gente tem conclusões sobre ele. Da próxima vez que isso me acontece, eu posso fazer diferente, eu posso aperfeiçoar, eu vou fazer igual, eu vou repetir porque deu certo. Então, eu acho que a necessidade desse sentimento de ficar tão em alerta, né, ele acaba se acalmando, porque a gente vai entendendo que, bem ou mal, a gente vai dar conta. E aí vai acontecendo essa resiliência, né, e tudo no seu jeito vai ficando bem, e tudo passa, né, são fases, são aprendizados, né, são experiências que a vida permite que a gente viva para a gente evoluir. Muitas vezes é importante que a gente viva determinadas coisas, determinados sofrimentos, para a gente ressignificar a nossa história, para a gente entender que a vida é feita de ciclos e tudo tem início, meio e fim, né? E faz parte da vida. Muitas perdas, muitos desencontros, mas é como a Thalita disse, a resiliência, a capacidade de superar e de enfrentar as dificuldades, né? Fazer do limão a limonada. Limonada. Né? Isso aí. Eu acho que é importante também a gente desmistificar um pouco, sabe? Dessa questão, assim, uma vez eu ouvi. A gente tem muito preconceito de colocar assim, eu faço terapia, né, psicológica, eu faço, né? Eu faço acompanhamento com psiquiatra, né? Porque, assim, pensam que as pessoas vão ter uma ideia, né, que ainda existe um preconceito. Nossa, tu vai no psiquiatra, sério, né? Ainda fica muito assim. E aí, uma vez eu ouvi assim, de uma psiquiatra, foi muito legal. Ela faz assim: engraçado, ninguém se preocupa se alguém diz que está fazendo um tratamento para pressão alta, para diabetes, né? Mas se tu fala que vai fazer um tratamento para enxaqueca, um tratamento para ansiedade, nossa, mas como assim, né? E já vai criando todo um mito ali em cima, porque tu vai num psiquiatra. Então, acho que isso também precisa ser um pouco desmistificado, né? Cuidar da nossa saúde mental também é cuidar da gente, né? É igual cuidar da pressão alta, é igual cuidar da diabetes. Esses mitos, né, que muitas vezes a nossa sociedade ainda traz, né, a cultura, psiquiatra é médico para louco, né, a gente escuta muito isso do senso comum, né, foi muito repetido isso por muito tempo, e não é assim, na verdade, o que acontece? É necessário para uma regulação emocional, muitas vezes nós, ao longo da nossa vida, a gente apresenta dificuldades de controle emocional, né? E a gente se dar conta disso é um ato de coragem. É eu entender o meu limite e buscar a informação certa, buscar um auxílio correto para que a minha vida esteja sob controle, né? Então isso é muito importante a gente tentar desmistificar isso, né, Michele? Com certeza é um tabu muito grande. Até quando a gente faz o encaminhamento, né, das crianças para uma avaliação psiquiátrica, aí o pai pergunta, por quê? Mas por que ele tem que ir no psiquiatra? O que ele tem? Né? O que ele tem? É uma coisa muito interessante. Meninas, eu também acho importante que a gente possa trazer um pouco para cá o que as pessoas podem fazer em casa, né, para tentar diminuir um pouco, né, dessa ansiedade no dia a dia. Então, assim, acho que cada um acaba tendo um pouco do seu ritual, mas o que eles podem fazer, né, para tentar diminuir? Claro que a gente sabe que procurar um profissional é importante, mas em casa a gente pode ter algumas atitudes, né, que podem dar uma aliviada. Eu vou me tornar repetitiva. Eu sempre falo sobre isso, mas é porque a gente sabe que isso é muito importante. A gente precisa criar uma rotina. É a primeira coisa a se estruturar, né? Ter uma rotina diminui bastante a nossa ansiedade. Não uma rotina estruturada, onde você não possa mudar. Rígida, né, Thalita? Totalmente rígida. Não é isso. Mas você precisa ter minimamente uma organização. Isso já diminui, né, o que vai vir depois, o medo de esquecer, porque o que acontece? As pessoas muitas vezes não anotam as coisas, não se programam,
porque acredito e confio no seu cérebro. Ok? O nosso cérebro é incrível, só que daí você enche o nosso cérebro de informações, você passa o dia inteiro fazendo ele lembrar do que você tem para fazer, gera um estresse desnecessário, que uma agenda, gente, um papelzinho, resolve o teu problema, né? Volta ali. Então, assim, eu vejo que uma rotina e uma organização já ajuda muito, né? Eu vou deixar as técnicas de meditação para a Flavinha, que ela é perita nisso, mas, assim, alimentação saudável é importantíssimo. Então, não adianta de nada você ter uma rotina e passar o dia comendo besteira, né? Comendo só carboidratos, não se alimentando açúcar, que libera O café, muito. né, Thalita, que também acaba agitando, né, o excesso do café. Exatamente. Aí toma aquela térmica de café o dia inteiro e aí se alimenta super mal. Não fazer exercício físico é péssimo. Você precisa fazer exercício físico para liberar endorfinas para o teu cérebro, que é fundamental. Neurotransmissores da felicidade, da calma. Então, assim, é um conjunto de fatores que não vão ser bons somente para a ansiedade, né? Eles são bons para várias coisas. Flavinha complementa. Eu acho que também é importante criar, né, um momento em que a pessoa consiga dizer, bom, agora é os meus 10 minutinhos que eu vou ficar comigo, que eu vou cuidar da Flávia, né, que a Flávia agora vai ir para o quarto, vai pegar um livro e vai ler, vai fazer alguma coisa que é importante para ela. Eu acho que as pessoas hoje em dia não conseguem tirar 10 minutos, ou se tiram, vão para as redes sociais. E o que acontece nas redes sociais? Tu está recebendo conteúdo, tu está recebendo mais informação e tu está trabalhando a tua mente. Então é importante que a gente tente sair um pouco, né? E se conectar muito com a gente, talvez usar alguma estratégia de meditação. Tem essas meditações guiadas. Eu sei que é difícil, não é aquela meditação que a gente vai tentar sozinhos, né? As pessoas procurem no YouTube, né? Tem técnicas de meditação e relaxamento do corpo e da mente. Para quê? Para a gente aprender a desacelerar a nossa mente, né? Aprender a se conectar assim, ó, eu preciso relaxar, aprender a relaxar o meu corpo e tentar focar a minha mente naquilo que eu quero, que é o presente momento. Então eu tento, eu tô lá tentando meditar, mas a minha mente já tá, mas amanhã eu tenho que fazer isso. Traz de volta. Não, agora eu vou me concentrar nisso aqui, eu vou ter o meu momento de planejamento. E o que eu digo também, né, Thalita e Michele? Porque às vezes, a pessoa ansiosa, às vezes vamos construir a nossa lista. Coloca na tua lista metas diárias, mas realistas, que você vai conseguir fazer. Porque muitas vezes você fica se sabotando, a pessoa ansiosa já coloca 15 itens, sabendo que ela só vai conseguir realizar 5, para no final do dia se sentir frustrada e dizer, não consegui fechar minha meta, viu? Eu não tenho tempo para nada, eu não consigo. Por quê? Porque o ansioso normalmente tem dificuldade em se organizar, né? Então começa com pequenas metas, começa com uma rotina realista, com algo que tu vai conseguir... Uma ou duas tarefas, né? No máximo, até que aquilo vá ficando habitual e que tu vá conseguindo acrescentar, né, devagarinho, do teu jeito, né? Então, uma meditação, ou que seja uma música mais tranquila, né? Deita, relaxa, tenta usar a tua respiração, né? A gente fala muito assim para tentar distrair a mente, né? A mente da pessoa ansiosa, ela tá sempre maquinando, né? É uma fábrica de pensamentos. Então a gente precisa parar, respirar, se concentra na tua respiração, né? Outra técnica de atenção plena, tenta brincar com os teus sentidos. Uma coisa que é muito interessante, por exemplo, busca no ambiente alguns elementos que tu possa, aqui tem um lustre assim, uma cadeira, né? Tenta ir brincando, né? O que eu estou vendo no meu redor? Uma flor diferente, uma árvore, enfim. Brinca com os teus sentidos. Que cheiros que eu estou sentindo agora? Que sons eu estou ouvindo? Né? O tato, que textura que tem essa cadeira que eu estou sentada. Então, te conecta com o presente momento. Traz para ti esse momento, né? Ficando
tentando colocar tua atenção no aqui e agora, né? O sabor de alguma coisa, mas como a Thalita também falou, cuidar para que o alimento, né, para a gente não comer a nossa ansiedade, porque muitas vezes a gente come por ansiedade, a gente não está comendo porque a gente tem fome ou por necessidade, né? E aí pode gerar outros conflitos, né? Compulsão alimentar, uma desregulação, enfim, né? Várias questões. Exatamente. Eu ia dar um depoimento meu agora, né, falando. Essa semana as meninas acompanharam, duas últimas semanas são bem cansativas para mim de trabalho. E eu venho saindo mais ou menos umas 10h30 da noite do consultório. Eu adoro fazer academia e eu sou um pouquinho ansiosa, bem pouquinho. E aí eu tinha marcado minha academia, falando, eu tenho que fazer academia. Só que eu tô trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, mas eu tenho que fazer academia. O que eu fiz? Coloquei a minha academia hoje, 7 horas da manhã, e amanhã, 7 horas da manhã. Eu saí 10h20 do consultório ontem, né? O que eu me dei conta? Que não tinha a menor possibilidade de ir pra academia 7 horas da manhã, só se fosse para dormir na academia. Então, assim, as metas sabotadoras, né? É isso que a gente fala. É, exatamente. Até porque eu sou uma pessoa que eu realmente malho todo dia. Então, o que eu fiz? Parei ontem à noite na minha casa, peguei meu celularzinho, mandei uma mensagem para minha professora e falei, olha, né, não vai dar e pode cancelar de novo o de quinta. Eu vou entender que essa semana eu não vou poder malhar e vou me respeitar. E são coisas que é bem isso, né, Flavinha? Às vezes a gente faz realmente algumas metas sabotadoras. Mas, gurias, assim, eu acho que como a gente está numa live de Natal, e eu gostaria de ouvir um pouquinho do depoimento de vocês desse ano, que a gente pegue um pouquinho, você fale um pouquinho da ansiedade de vocês. Michele, me conta um pouquinho, como foi teu ano? Que a ansiedade fez contigo nessa pandemia? Olha, eu também sou bem pouquinho ansiosa. Entrou aqui a parada dura. E assim, foi um ano muito difícil para mim, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, para quem não me conhece, e a minha família não é daqui, é de Gramado, e a gente sempre tinha o hábito de viajar para ver a família. E eu não pude fazer isso esse ano. Então, isso foi uma coisa que, nossa, pegou muito para a gente. A ansiedade com o trabalho, né, também, como eu tinha colocado, assim, não saber o que vai acontecer, né, a gente vinha num ritmo muito legal, né, de trabalho, tinha os planos dos sinapses, mas, né, ainda amadurecendo muito, enfim, e de repente, pá, em casa, né, no início do ano, e agora, né, faz o quê? Não sei. E, em paralelo, né, na minha família, a gente viveu uma questão de saúde bem importante e eu não pude estar perto para acompanhar, né, por causa da pandemia. Então, isso para mim foi bem, bem, bem difícil. Então, acho que agora as coisas começaram a caminhar um pouco melhor, claro, com a ajuda da terapia, né, eu faço também. E isso ajudou bastante, mas eu acho que a Thalita acabou falando uma palavra muito importante que para mim foi a palavra do ano, resiliência. Né? Eu acho que a resiliência na minha vida esse ano foi uma coisa assim presente demais, né? De se reinventar na pandemia, se reinventar no trabalho, como que a gente vai fazer com as crianças em casa, sem escola, né? Porque ainda tinha isso, a gente voltou a trabalhar e a escola não voltou, e as aulas online, e agora o que a gente faz? E a gente teve que se virar, né? Se virar e dar a volta por cima. Qual foi teu maior aprendizado? Né? Qual foi teu maior aprendizado? O meu maior aprendizado, eu acho que foi que a gente consegue dar conta se a gente para, pensa e não deixa a ansiedade tomar conta, né? Eu acho que foi aí. Eu acho que no momento que eu me vi muito ansiosa, muito desesperada, o que vai acontecer agora? Eu parei na terapia. E agora? Né? A gente faz o quê? Então, a gente consegue dar conta quando a gente organiza as nossas emoções. Eu acho que a Flávia colocou um pouco isso. Né? Quando a gente se organiza bem emocionalmente, a gente consegue racionalmente encontrar outras alternativas e caminhos que também vão dar certo, né? Aquela história, todo caminho vai dar na roça, né? Então,
acabou dando certo igual, e o Sinapsis nasceu, e as meninas terminaram o ano, e o tratamento de saúde da minha família deu tudo certo, e ó, eu só não pude ver a minha família, mas ok. Flavinha, e tu, Flavinha? Então, na verdade, foi um ano atípico, realmente, né? Quando veio o anúncio, né, de que seria importante lá no dia 18, 17 de março, e agora? O que eu vou fazer, né? Não posso ir para o consultório, a gente vai ficar em casa, eu preciso arrumar o que fazer, porque realmente é o bichinho carpinteiro, como se diz, né? Tem que estar fazendo alguma coisa. Então, eu descobri, né, acabei, eu e meu marido, nós improvisamos lá em casa uma mesa com cavaletes e tal, e começamos a montar quebra-cabeça para passar o tempo. Usamos a nossa criatividade. Então, nós montamos quebra-cabeça de 3.000 peças, eu plantei, eu me ressignifiquei, eu desacelerei um pouco naquelas 2 semanas, né? Realmente atendi de forma remota, né? Acabei atendendo alguns pacientes de forma online, alguns não conseguiram aderir, quiseram esperar. Foi um momento muito tenso, mas eu acabei optando por fazer determinadas atividades justamente para não ficar pensando e sofrendo, né? O que vai ser amanhã? Né? Ninguém sabia, ninguém sabe. Mas eu precisei criar momentos e situações para me reinventar, para ter uma atividade, para fazer alguma coisa. Aí, o que eu fiquei pensando, né? Eu precisava, eu entendi que a nossa profissão, nós, como profissionais da saúde, as pessoas iriam procurar muito, as pessoas estão adoecendo emocionalmente. E olhando isso, e o aumento das lives, e o aumento da procura, né, pela nossa ajuda, pelo nosso auxílio, fez com que eu entendesse que eu precisava, não é romantizar nenhum tipo da quarentena, não é isso, mas assim, que eu precisava fazer algumas mudanças, né, no âmbito profissional da minha vida. Então, eu acabei mudando meu espaço, a gente acabou fazendo a nossa parceria, né, construímos os Sinapses, né, eu vim para o meu consultório, na verdade, a gente não está na mesma unidade em Gramado, mas eu atendo em Canela, nós como uma equipe, né, então a gente foi se fortalecendo, eu fui entendendo que eu também precisava buscar ressignificação do meu conhecimento, me matriculei numa nova pós-graduação, para cada vez me qualificar, cada vez me preparar mais para receber os pacientes que vão precisar que eu cuide de mim para poder cuidar deles. Então, essa foi a minha, né, trajetória desse ano conturbado, é poder me preparar para ser sempre um instrumento, né, de auxílio para as pessoas, com qualidade, com técnica, né, com informação, mas também com muita empatia, né, que eu acho que é aquela coisa de entender, de acolher, de se colocar no lugar do outro, como seres humanos que também sofrem as suas dores, né, que também têm a sua resiliência já trabalhada de algumas formas. Mas esse foi um aprendizado muito importante. Ui. E você, Thalita? E aí, Thalita, me conta. E você? Olha, meninas, eu estava num ritmo mega acelerado no início do ano, eu e Michele, mas mega mesmo, e a pandemia realmente foi um banho de água fria. Eu sou uma pessoa um pouco controladora, né? Tenho uma base de ansiedade, então eu tenho a tendência a planejar tudo na minha vida. E isso foi um aprendizado muito importante, assim, porque eu realmente passei a não poder controlar nada. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Foi assustador, assim, né? Tipo, a pandemia veio, nós vamos fechar o consultório, eu fui para casa, eu levei todo o meu consultório quase para casa, eu montei um consultório em casa, online, e eu fiquei, assim, totalmente perdida. Essa acho que é a palavra que eu vim dizer para vocês. Eu fiquei muito perdida, tirou meu chão a pandemia, e eu cheguei a ter algumas crises de ansiedade num período, porque eu não estava conseguindo lidar com essa situação do não controlar. E o que fazer com todos os meus planejamentos, né? Eu tinha planejado 3 congressos no ano, eu tinha contratado uma estagiária, eu tinha planejado uma sala eu tinha planejado tanta coisa, vocês não fazem ideia. Então, assim, isso foi um banho de água fria. Mas
ao mesmo tempo, foi muito importante, porque me passou por um autoconhecimento muito importante. Então, eu passei a também fazer alguns cursos novos, né? Depois que eu entendi onde eu estava, eu demorei um pouquinho para me situar, sabe? Tipo, meu Deus, onde eu tô? Onde é que eu toco, né? Tipo, que tamanho que é isso? Eu preciso disso, né? Então, eu demorei um pouco para me situar e eu parei de ter expectativas. Isso foi um aprendizado, assim. Enquanto eu estava tendo expectativas, não, junho a gente vai voltar. Não, mas agosto a gente vai voltar. Vida nova. E quando eu vi que eu cheguei mais ou menos em agosto, eu falei, chega, eu vou viver o meu hoje, eu vou parar de fazer planos. E aí minha vida ficou muito mais leve, eu aproveitei muito em casa com a minha família, com o meu marido, que foi uma coisa muito legal, porque ele trabalha viajando, e ele passou a ficar em casa, ele trabalha 10 anos viajando, então ele passou a ficar em casa esse ano, que foi uma coisa nova para nós. Então a gente também plantou, a gente fez pão, a gente fez comida, né? A gente significou isso de uma forma muito legal. Eu limpei minha casa e eu achei que foi muito delícia, porque a gente trabalha tantas horas, às vezes a gente tem que contratar pessoas para fazer isso. Foi uma coisa que a gente conversou em Michele, né, Michele? Que a gente compartilhou assim, que delícia limpar a nossa casa. Isso é uma coisa muito boa, assim, né? Limpar a minha casa. Eu limpava a minha casa, fazia faxinão, e era uma delícia, ver ela toda limpinha. Era um sentimento, acho que de vó, que eu tinha, assim, tipo, sabe aquele vó quando limpa a casa, que não pode entrar e pisar? Então, eu tinha uns sentimentos que eu não costumava ter. Que foi o mesmo sentimento foi no consultório, também eu e a Michele, a gente passou a fazer a limpeza no nosso consultório, também era muito gostoso, era uma manhã muito gostosa em mim e da Michele, né? A gente limpava, conversava, e era muito bom. Então, tive várias coisas novas que eu aprendi, né? Aprendi a desacelerar, eu mudei todos os meus planos, não fui em nenhum congresso, mas ao mesmo tempo a pandemia me trouxe um mestrado, né? Então agora, ano que vem, eu começo o mestrado, eu estou muito feliz com isso. Então, me trouxe o Sinapses, me trouxe essa equipe maravilhosa, que a gente vem crescendo, me trouxe o Papo Terapêutico, que é um presente também. Então, infelizmente, a pandemia tirou uma pessoa da minha família, e isso foi o momento mais triste que a gente viveu, né? Então, mas, enfim, a gente também teve que aprender a seguir. E é isso, eu aprendi com a minha psicóloga que eu preciso parar de ter tanta expectativa e lidar com hoje. E hoje está dando certo, a gente está muito feliz. Essa acho que foi a maior lição. Nós temos uma mensagem da Brígida, que ela fala assim: todos nós ficamos perdidos, tudo novo e tudo brusco. A pandemia veio para reconfigurar muito de nossas percepções de mundo, de vida, de objetivos. O melhor de tudo é que temos com quem contar, apoiar. Foi um reconhecimento da família. Chato. Verdade. Foi bem isso aí. Foi bem isso aí. É uma oportunidade, muitas vezes, pessoal, né? Sim. Esse foi o nosso último papo terapêutico do ano, né? Mas ano que vem a gente vai ter muito mais temas novos, né? A gente vai fazer uma enquete no nosso Insta, tá? Perguntando temas que vocês têm curiosidade de saber, então fiquem atentos lá. A gente queria agradecer muito a presença de vocês nesses papos terapêuticos todos, né? Que foi muito importante para a gente. E aí, meninas, que mensagem de Natal e Ano Novo vocês deixam? Então, né, acho que em nome do Sinapses, né, em nome de tudo que a gente viveu esse ano, tudo que a gente falou, eu desejo muita saúde, muita paz, que a gente consiga olhar para dentro, né, para dentro da nossa casa, no nosso coração. Esse fica em casa, passa essa mensagem, né, olha para dentro de ti, do teu coração, aprende a te conhecer, aprende a aperfeiçoar aquilo que está desregulado, alguma emoção desregulada, para que tu viva melhor. Que 2021 te traga toda a sabedoria, toda a resiliência e toda a paz para o teu coração. É isso que eu desejo para todos vocês. Eu gostaria de dizer que eu sei que em muitos casos, em muitas famílias, a situação pode estar muito difícil, né? Cada família viveu esse ano de uma forma diferente. Todas foram atingidas, mas muitas viveram de forma diferente. Então, o que eu quero, um recado para essas famílias, que a situação esteja tão difícil, que vocês não percam a esperança,
né, e que procurem tirar dessa situação lições do que isso está te ensinando, né, e acreditar, porque crer, e aí eu não estou falando de religião, é uma questão de energia, é fundamental para que as coisas fluam, né, e funcionem. Se eu tenho um pensamento muito negativo, se eu fico olhando só para aquilo de ruim que aconteceu com a minha vida, a tendência é que essa energia ela te leve para baixo e a situação fique assim. Então eu peço que assim, eu sei que pode estar muito difícil, mas não perca a esperança. As coisas podem melhorar e vão melhorar. E você só precisa olhar para frente e entender assim, o que tem lá na frente? O que eu posso fazer de diferente? E ótimo, e é claro, assim, né, um ótimo Feliz Natal para todo mundo, que todos estejam felizes com a sua família, né? E para vocês também, meninas, sou muito grata por essa equipe, por esse ano, que foi um ano incrível de aprendizado para mim. Eu queria desejar, então, Feliz Natal para todo mundo, né? Que a gente possa, nesse momento, refletir sobre o real sentido do Natal, né? Muita paz, muita felicidade, muita saúde no próximo ano, que a gente possa continuar se reinventando, independente de pandemia, né? Eu acho que isso foi bem importante para todo mundo. Então, no ano que vem, vocês aguardem os nossos próximos papos terapêuticos. É isso, gente. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Beijos.